Se vocês ouvissem o que já aconteceu nos bastidores, o episódio, tenho certeza, ficaria ainda mais interessante. Mas espera aí, vamos começar do começo, vamos começar apresentando quem está aqui com a gente hoje. No Peraí, deixa eu ler os meus posts, que é com muita alegria, que eu vou até botar meus óculos para ler aqui a autodescrição que ele se fez como dos exercícios mais difíceis da vida, que é a gente se resumir em algumas palavras. Emanuel Aragão é filósofo, dramaturgo e psicoterapeuta. Seu percurso de pesquisa começou com a formação em filosofia. E após uma incursão no mundo do cinema documental e uma carreira no teatro, ele encontrou na exploração dos afetos sua linha de trabalho, que o conduziu ao estudo da psicanálise e da neuropsicanálise. Hoje, como psicoterapeuta e criador da autoescrita, ele continua sua busca pela compreensão da complexidade emocional humana, oferecendo um espaço para outras pessoas explorarem também os labirintos das suas subjetividades. Essa descrição está aqui na contracapa deste livro incrível que foi lançado há pouco tempo, chamado 10 Princípios Antes do Fim, que eu tive a honra de ser convidada a ler um pouquinho antes do lançamento para escrever algo sobre ele aqui também na orelha. E para mim, só para eu contar para vocês o que eu escrevi aqui, eu escrevi assim: é pela gangorra dos paradoxos que esse livro nos conduz às nossas incongruências. Se você, assim como eu, busca mais amor ou amar mais, não deixe de ler 10 Princípios Antes do Fim. O livro me pegou num momento da minha vida muito desafiador, onde eu estava revendo vínculos profundos com a minha mãe. E foi um presente para mim, Emanuel, essas sincronicidades que acontecem, e a gente pode falar mais delas aqui. Você também escreveu o prefácio do meu livro, né, que me deixou muito honrada. E a gente está se conhecendo pela primeira vez ao vivo hoje. É verdade. Porque a gente só se conhecia pelos posts e pelas escritas, o que é uma forma interessantíssima de conhecer alguém, mas essa é melhor. Sim. Então, bem-vindo. Obrigado, que prazer. Estou feliz de estar aqui, muito bom. Que prazer. E aí eu quero passar a palavra para a Cíntia, porque ela disse que a gente estava falando aqui já mexeu com ela e já estava denso demais. Então quero saber o que aconteceu aí dentro. Eu pedi para respirar, né? Assim, antes da gente iniciar oficialmente o episódio, porque quando a gente está falando, né, dos princípios e aí do fim, eu acho que essas palavras, né, princípios e fim, elas têm muitos significados. Eu comecei a sentir, assim, uma densidade mesmo, uma coisa de energia, e aí ainda estou nesse movimento. Quando você falou da autoescrita, né, que é o trabalho que é um dos trabalhos que você faz, eu fiquei pensando no quão catártica é uma existência quando a gente se propõe a se autoescrever, né? E a gente está falando de momentos de vida, né, em que cada um de nós aqui está vivendo, e certamente todo mundo que está, né, nos dando a honra da sua audiência também, e mexeu e me trouxe um calor até no momento da meditação de emoção, de pensar o que é a vida, senão esse borbulhar, assim, né, o que a gente está vivendo agora, princípios não só como momentos que se iniciam, mas daquilo que a gente acredita e que a gente não quer abrir mão, ou que a gente não consegue se desprender por não saber o que vem depois, né? E aí, o que é o fim, se é que ele existe, né? Que não só o objetivo, mas o término, e para que serve alguma coisa. E aí eu fiquei mexida com tudo isso. Vai, Emanuel. Não, tô aqui, é bastante coisa mesmo, né? Precisa respirar, perceba que... Porque eu vim pra cá, acabei de chegar desse avião e tal, coisa, e lembrar de respirar no processo do avião, pra mim é assim, vai lá, respira aí, tá tudo bem. Porque assim, são muitos, a gente tá aqui junto, mas qualquer processo na vida é um certo desafio, né? Você fazer uma coisa, você ir até lá, você conseguir, você falar. As coisas não são tão simples, né? Pelo menos pra mim não são. Acho que tem gente que leva as coisas mais na flauta, eu não tanto. Então, isso de parar e respirar e pensar, bom, estamos aqui agora, vamos seguir um pouco mais, vamos ver o que vai acontecer agora, o que eu vou aprender agora, o que eu vou poder dizer agora, ouvir agora. É um processo que aos poucos vai dando sentido pro troço todo, né? Eu não acho que tenha um sentido em si no negócio, assim, então a vida é isso, mas eu acho que essas experiências vão construindo uma lógica, um tecido que a gente vai conseguindo olhar para ele e falar, tá, isso significou isso, né? Eu senti, fiz esse sentido depois.
E assim a gente vai indo. Mas que legal que tem esse monte de coisa mexendo aí. Uhum. Eu fiquei, assim, muito tocada com as palavras da Cíntia. E com certeza já estou aqui ansiosa para começar a ler o seu livro. Eu vou começar já hoje, porque estou vivendo um momento pessoal, né, muito desafiador e há alguns episódios atrás falei aqui sobre a minha relação com a minha mãe da proximidade e tal, enfim, e há 15 dias atrás a gente descobriu que ela está com um câncer muito avançado e a gente já instituiu cuidado paliativo e ela foi para casa essa semana e estamos a poucos dias do fim, né? E isso que a Cíntia falou, né? Como é difícil a gente deixar ir, né? E como a gente fica apegado mesmo sabendo que racionalmente o fluxo da vida tem que continuar, né? E eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, sou muito espiritualizada e sei que a vida não vai acabar depois da passagem que ela fizer, mas como é difícil, né? Principalmente esse fim da vida, né? Desculpa já começar já com uma coisa muito pesada, assim. Não chorar. Mas isso tem sido o meu grande desafio atual, né? E como não me... De um lado tem a Ana Paula médica, racional, que obviamente aceita cuidado paliativo e que a vida toda falou que não ia deixar ninguém que ela ama sofrer. E assim como eu não quero pra mim, não quero pra ninguém que eu amo, amigos, familiares. E do outro lado tem a Paulinha, a menininha, que é colo dessa mãe que tá indo embora, né? Então, como a finitude de qualquer coisa, mas principalmente da vida, nos coloca diante da nossa dualidade, né, Emanuel? Sim, eu falo muito legal, é muito terrível, mas sim, é muito legal sim. perceber isso, né? Eu tô pensando que a gente tá começando assim, o livro começa com a morte do meu pai, o primeiro capítulo é isso mesmo, né, também. A gente começa pelo fim várias vezes, mas essa a posição que a gente ocupa na vida de que qualquer perda que a gente vai experimentar é uma recuperação de uma posição inicial, né? De separação, das primeiras separações que volta para essa menininha, isso é irremediável, de certa forma, né? Então, em qualquer processo de perda, de ruptura, a gente vai fazer uma atualização daquela primeira perda, daquelas primeiras separações, das primeiras angústias, né? Isso vai ficar inscrito, como a gente está falando, na memória da gente, né? Isso fica guardado lá, e memória não tem tempo, né? Memória se atualiza quando precisa, e aí, quando a gente encontra esses momentos, por mais que a gente tenha estudado, lido, feito análise, virado médico, virado sei lá o que foi, a gente reencontra aquela experiência afetiva lá de trás e pensa que não vai mais ter aquele contorno, aquele acolhimento, aquela solução para a angústia que é a mãe, né? No momento inicial. Então, eu acho que o Freud se perguntava isso, tem um texto dele que chama A Transitoriedade, que é um textinho pequeno e muito legal. Ele se perguntava isso, mas como é que pode que a gente saiba tudo isso, assim, e não consiga aceitar que os troços acabam, né? E a gente não aceita porque a gente continua sendo as crianças, né? Mesmo sabendo, e a gente, ao mesmo tempo, tem essa viagem no tempo, né? A gente continua sendo a criança e se projeta no futuro como a criança que não vai mais ter aquele pai. Não vai ter aquela voz, não vai ter mais, aquele cheiro não vai ter mais, aquele contorno. O que quer que seja a experiência de contorno que essa figura traz para você, né? Isso vai variar um pouco, lógico, mas... E as ambivalências que vêm com isso também, né? Mas a gente vai fazer essa viagem no tempo e vai, de repente, falar, não vou mais ter. E é louco, porque mesmo que sejam pessoas que não são próximas, que você pode não ver sua mãe todos os dias, você pode até ter uma relação mais complexa, mais difícil, mas você fala, não vou ter como ter aquele acesso mais. E isso é muito duro, né? E não tem como não acontecer isso, esse que é o ponto, né? Você falou da palavra ambivalência, era sobre o que eu estava pensando, né? Desde quando comecei aqui, quando a gente chegou e falando com a Ana, ela descreveu muito esse lugar da Ana Paula médica como essa fazedora que
fica tomando a frente da vida para evitar todas as sensações que estão por trás dessa menina, dessa criança que está lá, né? Sim. E o quanto a gente se depara mesmo com as nossas ambivalências quando a gente está diante de qualquer tipo de muro de finitude, seja ele de um luto como a perda de um pai ou de uma mãe, seja ele do luto de uma separação, seja ele do luto de uma, sei lá, de uma entrada na faculdade que a gente está deixando a escola e que a gente tem que deixar para trás uma vida também, né? Porque a gente fala de luto e todo mundo acha que luto só é a morte, né? Mas temos lutos cotidianos, né? Das nossas próprias imagens, né? Das nossas personas que a gente monta ao redor da nossa vida para conseguir sobreviver nesse mundo, né? Sim. Mas, nessa ambivalência toda, como é que a gente dá conta dessa criança que está lá? E aí, depois a gente quer soltar um post que fala um pouco sobre isso, seu, porque essa sensação de que a gente não tem ao alcance mais aquele ser que vai resolver todas as nossas angústias, será que um dia a gente consegue se livrar dela? Olha, acho que talvez não, mas acho que muita gente não, acho que tem gente que vai apaziguar isso, acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, né, mas de certa forma, isso é uma ilusão que a gente tem, que a gente vai ficar adulto e não vai mais precisar de vínculo. Isso não faz sentido. Objetivamente não faz sentido, né? A gente vai precisar talvez um pouco menos de vínculo. A gente vai poder achar em outras figuras, a gente vai poder achar outras maneiras de vincular, de se acolher, né? De ser acolhido, né? A gente vai poder diluir um pouco isso, não ter uma pessoa só, porque a mãe é aquilo que é tudo, né? Então, quando a gente nasce, a gente tem esse problemão que está tudo organizado lá no útero, funcionando, tudo previsto, tá rolando, e de repente a gente vem para um mundo de imprevisibilidade e caos. E aí tem essa figura que resolve todos os desvios que a gente tem, né? Todos os desequilíbrios que a gente tem uma figura que vai dar conta de resolver isso tudo. É muito mágico, né? Você pensar é uma coisa assustadoramente fantástica. Então, qualquer experiência que a gente vai ter depois, qualquer experiência de perda, é também uma remontagem dessa experiência de perda. De novo, eu estou falando isso de um ponto de vista simbólico, mas estou falando isso de um ponto de vista também objetivo. Assim, quando a gente sente que está perdendo alguma coisa, a gente retorna às primeiras instabilidades, entendeu? De primeiros campos de não saber. Ela vai voltar, não vai voltar, eu vou conseguir comer, não vou conseguir comer, eu vou conseguir dormir, não vou conseguir dormir, eu vou conseguir acordar. Enfim, se eu dormir, eu vou acordar de volta ou não vou. E assim vai, né? E fatalmente, nesse campo de vínculo aí, a gente vai experimentar ele com ambivalências. Então, com raiva, porque que ela não tá aqui, com medo dela não voltar. Então, tudo isso vai existir. A relação com a mãe não é uma relação boa, pura, nesse sentido. Assim, tá tudo bem. Nem de um lado, nem de outro, né? Então, mas isso é que a gente consiga compreender isso, aliás, pensando sobre a depressão, por exemplo, ou a ansiedade, mas que é entender que as perdas são remontagens de uma outra perda, sempre, né? Então eu perdi minha fantasia de mim, eu perdi meu emprego, eu perdi minha idealização, eu perdi... O namoro é o mais fácil, né? Tem essa correlação terrível, mas entre pé na bunda e depressão, né? Que eu acho fantástico, assim. Um término indica 10 vezes mais possibilidade de depressão, um pé na bunda 21 vezes mais. Eu acho incrível, um dado. Nossa, eu não sabia, incrível. Ele posso te mandar a pesquisa depois, eu acho maravilhoso. Adorei isso. Assim, interessante. Adorou que você está pensando em provocar depressão em alguém já? Não, porque quando eu tomei pés na bunda, tomei alguns, mais 2, assim, muito, muito importantes. Nossa, que dor, assim, que dor, né? Que proximidade dessa depressão. E eu não sou uma pessoa depressiva, mas como é doído, como... Até já falamos aqui também em outro episódio, como dói, né? Então, eu não sabia dessa pesquisa. Tem, mas já me perguntei muito sobre por que é assim, né? Mas que tem obviamente tem uma ruptura, né? E no amor romântico a gente deposita as esperanças de correção daquilo que a gente perdeu lá atrás. Mas a ruptura com o pé na bunda, ou seja, com a rejeição, ela implica algo muito fundamental para a depressão, que tem algo de errado comigo que causou essa perda. E que em outras perdas a gente várias vezes não tem, né? Então, se é assim, eu realmente sou inadequado, eu realmente não sou suficientemente bom para ser amado. Eu não pertenço muitas vezes. Eu não tô à altura, eu não tô bem, né? E qualquer que seja o atributo que a gente julga que seja o estar bem. Magra, rica, inteligente, o que seja, não importa. Mas, então é como se isso tudo que a gente construiu como hipótese infantil de explicação para o fim do amor ali que a gente tinha, e a gente construiu, nós, neuróticos todos, tentamos dar uma explicação, por que minha mãe tá saindo, meu filho de 2 anos e meio, a mãe dele entra no banheiro e ele fica desesperado, eu falo, ela tá no banheiro, ela vai sair, cara, eu tô aqui com você, e ele cai no chão, chora e tal, e coisa.
é terrível, é maravilhoso. Eu falo, ela tá ali, são 10 centímetros, é só abrir a porta, ela vai sair, é só um xixi. E ele não consegue, tá? Hoje em dia tá um pouco melhor, mas essa experiência de abandono é muito intensa, né? E acontece nas melhores famílias, vamos dizer assim. As pessoas falam, mas eu não fui abandonado. Eu falo, foi, várias vezes você foi abandonado. Você só não sabe, você não lembra, tá tudo bem. Eu não tô falando que seu pai necessariamente foi embora, ou que a sua mãe resolveu não te criar mais, mas a experiência de abandono, que no fundo é a constatação do desamparo, porque o abandono não é que... Desamparo aprendido depois também. Mas o desamparo tá dado, a gente tá aqui meio sozinho, sem contorno, só que a gente, bebê não sabe disso, né? Bebê a gente tá lá contornado, e de repente a gente percebe, a gente fala, cara... Não tem ninguém, ela foi embora. E aí a gente lê isso como abandono, né? E a gente tenta explicar, fala, mas será que foi aquilo que eu fiz? Será que foi aquele negócio que aconteceu? E a gente vai montando as explicações estúpidas, porque a gente é criança e não dá pra fazer explicações muito elaboradas sobre as coisas, tipo, ela tem que trabalhar porque custa caro a escola. Não dá, né? Então a gente vai montando isso tudo. E isso tudo é que retorna depois em todas as perdas, né? Então, de novo, Freud também já dizia isso lá atrás, lá em 1916, sei lá, toda e qualquer perda é uma revivência desse primeiro amor, dessa primeira rejeição que a gente sofreu, desse primeiro amor que não deu certo, porque você não conseguiu ficar com a mãe lá, né, pra você. Então, sim, é duro, mas tá aí, né? Outro dia eu estava almoçando com um amigo e aí a gente caiu, né, por alguma razão, falando de você. E aí ele falou assim, eu sinto que o Emanuel é já para os iniciados, assim, ele não é para qualquer pessoa, ele precisa ter um certo estofo para aguentar o que ele vai dizer. Mas ele estava me contando que você ajudou ele a encontrar essa primeira cena, e lógico, você e a análise dele também, do desamparo, dessa cena inaugural do desamparo. Sim. E ele descreveu essa cena, que eu acho que é muito ilustrativa, porque ele fala que ele devia ter uns 3, 4 anos, ele estava no berço, a mãe dele morava numa cidade do interior, a mãe ia na frente, tinha uma vizinha, do lado tinha a madrinha dele. E a mãe falou assim pra madrinha, dá uma olhada nele aí, enquanto eu vou ali falar com a vizinha, pedir alguma coisa ali pra vizinha e tal, não sei o quê. Só que no meio disso ele acordou. Acordou, começou a chorar. Ele falou, Mari, pra mim a sensação de chorar ali foi uma eternidade chorando. Quando eu me dei conta, a segunda etapa da cena que eu tenho montada na minha memória é já eu sentada no murinho da porta da casa com a madrinha que tinha escutado o choro e tinha ido lá resgatá-lo, né, ampará-lo. E a mãe chega e vem da casa, mas ele falou assim, parecia que tinha demorado muito tempo. Só que eu demorei 40 anos para contar essa cena para minha mãe e perguntar, mãe, essa cena aconteceu? Mãe, como foi? E a mãe lembrava da cena, mas a mãe disse que deve ter demorado talvez uns 2 minutos, né? Então, tem um pouco da nossa dificuldade de se autoexplicar, né? Criar explicações pertinentes. Não, minha mãe só foi ali buscar uma farinha na casa da vizinha, vai preparar um bolo para mim, inclusive, né? Mas também tem essa dimensão do tempo da criança, sim, que é muito diferente, né? A sensação é muito mais intensa. Sim, a falta de explicação, né? Porque você não entende como é que o mundo funciona. A mãe vai ali e já volta, o que quer dizer isso? A mãe vai trabalhar e já volta. Do que você está falando? Não faz sentido isso. Cognitivamente, isso não fecha nada lá dentro. Então, é muito complexo. Agora, a narrativa do trauma tem outras coisas aí que são muito legais de pensar também. Muitas vezes acontece aconteceu tal coisa, minha mãe me deixou na escola, a história da escola eu acho que é a mais padrão, né? E eu falo para as pessoas, eu entendo, tô ouvindo, tal, beleza. Ou então, mais ainda, né? Eu tinha 2 anos, eu falo, com 2 anos você não lembra. No hipocampo não tá rolando, não tá assentando memória episódica, mas vai, conta aí que a gente tá aqui junto. Mas o que ocorre, várias vezes, na minha opinião, mas eu acho que é uma opinião razoável, é que a gente experimenta os abandonos na vida e tem alguma cena que é suficientemente boa para explicar esse troço. Então a gente tem uma sequência de abandonos na vida. Vão acontecer vários, o tempo todo, assim, tá e não tá, e tá e não tá. Mas tem uma lá que ganha uma certa força, é iluminada, porque ela é mais imprevisível, ela é um pouquinho maior, você ficou ali numa situação de mais fragilidade e tal, e ela vira a cena, que vai explicar tudo pra gente, e que a gente retorna pra ela. Mas se a gente pensar efetivamente, pensando nos filhos, assim, né, a quantidade de vezes que eles experimentam abandonos na vida, essa sensação acontece todos os dias, o tempo todo, de chorar e de falar, todo dia eu vou lá de noite e o Vicente fala, eu quero minha mãe, eu falo, não, cara, agora você vai ficar comigo, ela tá dormindo, e ele se transtorna, entendeu? E aquilo é terrível pra ele, eu sou o pai dele, eu faço o melhor que eu posso, mas eu não sou a mãe. Então,
ele poderia dizer lá na frente, cara, minha mãe não ia de noite, eu lembro que teve, entendeu? Mas no fundo tem essa história que a gente precisa achar um lugar para explicar. Isso é um jeito de compreender trauma também, né? Uma maneira de localizar ali uma coisa que é a causa. Mas, na minha opinião, muitas vezes ela é mais uma explicação do que uma causa. No sentido de que ela ocorre a posteriori e que a gente vai contando essa história e ela vai ganhando carne, né? À medida que a gente conta, ela vai ganhando corpo e ela vira a nossa história de trauma. Então, foi aquela vez que isso aconteceu. Você fala um pouco da memória nesse sentido no livro, né? Dessa reconstrução da memória como esse caminho que a gente atravessa e ela vai sendo reconstruída. Esse caminho é construído à medida que a gente volta por ele, a né? Consolidação, né? Uhum. Então, memória é muita coisa. A gente fala de memória em geral querendo falar de lembrança, né? Uhum. Memória, a gente tem muitos sistemas de memória, de declarativas e não declarativas, coisas que têm conteúdo de representação e coisas que não têm, que são só procedimentos. Tipo, a gente está fazendo assim agora, isso é uma memória. A gente aprendeu a fazer assim, a gente não está pensando, eu me lembro que fazer assim faz o outro pensar que eu estou entendendo o que ele está falando. A gente faz assim. Fazer assim, gente, para quem só está ouvindo a gente, é balançar a cabeça assertivamente, assim, então, fingindo isso é memória, sim. né? E tudo isso é memória. Então, tudo bem, mas... falando de memória episódica, que são as memórias que são as cenas que tem, né, tridimensionais e tal, que tem lá som e imagem, coisa, a gente a cada vez que vai para elas, a gente faz isso que se chama reconsolidação, né, a gente leva para elas o que a gente está levando a cada vez, modifica um pouquinho elas, né, e vê se elas continuam servindo pra gente, então, e elas vão assentando na memória de longo prazo, vão ficando lá, até que um dia, eventualmente, se elas funcionam muito bem e não precisam mais ser recobradas, elas viram um automatismo. Então, chega uma hora que a gente não precisa mais lembrar como é que faz para andar. É o hábito, né? Ela vira o hábito, a gente só faz. Isso acontece muito rápido, às vezes. Um exemplo bobo, eu troquei de filtro em casa, filtro de água. E o filtro antigo tinha um botão e um tempo e tal. E aí eu troquei. E eu acordo de manhã, tomo um copo d'água. Eu não penso sobre isso. Pensava no café, enfim, outras coisas que eu também pensava. E aí trocamos de filtro. E esse filtro agora é daqueles que roda. Cara, isso virou um problema por 2 semanas. Como é que é? Eu tenho que rodar isso aqui, como é que funciona? Cadê o botão que eu apertava? E aí cai a água, derrama. Eu falo, meu Deus, como é que volta? E eu tenho que pensar naquilo. Agora já tem 2 semanas, mais ou menos, eu já não penso mais naquilo. Virou uma memória automatizada e a nossa vida é assim. A gente tenta automatizar para facilitar o processo. Economizar energia. Economizar energia, tempo, agilizar o processo, né? Que é um pouco o que a gente faz. Então, tem isso, mas tem memórias que a gente vai ficar voltando a elas porque elas continuam servindo como explicação para algo que está ligado a uma necessidade. Eu falo de homeostase, necessidades em desvio, né? Então, as memórias são caixinhas de resolução de problemas que a gente tem, seja de preciso comer, tem aquele restaurante lá, né? Eu preciso de amor, tem aquela pessoa lá. Então, as memórias servem um pouco assim, para recobrar. Essa referência. São soluções, né? São caminhos. O Mark Solms, que é o cara que criou a neuropsicanálise, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que está até no livro, que é assim, as memórias são uma coisa do passado para o futuro. Elas vêm de lá, mas elas servem para adiante, né? Então... Quando você fala dessa questão da memória, me passa pela cabeça que, ainda que não seja uma memória consciente ou construída, quando a criança, por exemplo, experimenta a ausência da mãe, que é a figura, né, psicanalítica que a gente está abordando aqui, do que é que ela sente falta quando a mãe se ausenta, ainda que seja aquela ansiedade da separação dos 3 minutos do xixi, né? E aí me ocorreu que a memória cria essa expectativa de que aquilo que eu tenho daquela pessoa é só aquela pessoa que vai me dar, em termos de sensação, de suficiência, de atendimento às necessidades. Mas eu também fiquei pensando que o que é que a gente perde com essa ausência? A sensação de que vem pronto e vem daquela pessoa e que eu, de alguma maneira, tenho que me bastar. E muito distante, mas no final dessa linha eu enxergo lá a autorresponsabilidade. Eu não quero sentir que eu sou responsável. Embora essas ausências, né, o desejo vem da falta, né, já dizia lá o Lacan, mas é isso. Se a minha mãe está ali o tempo inteiro onipresente, onisciente, né, onipotente, eu não vou me constituir como um ser interdependente, independente nunca. E então, como é que a gente transforma isso? Aí já foi uma outra viagem que eu fiquei fazendo aqui. Na história do amor romântico, quando a gente diz que o primeiro amor é a mãe, como em algumas relações isso vira um depara, né, assim, eu estou esperando que o meu par romântico seja aquela pessoa que, assim como a minha mãe, deu ou não deu conta, mas, né, tem que dar conta de mim. Sim.
Sei lá, são só reflexões. Não, total, mas assim, isso é muito legal. Esse assunto é um assunto infinito, né? Mas realmente, quando eu começo essa conversa, a gente tem só 1 hora mesmo, eu fico preocupado. Mas tem uma coisa assim que a mãe, no primeiro momento, o bebezinho tem muito poucas ferramentas de ir em busca das coisas, né? A gente não consegue nem andar, a gente depende A vida mesmo. e a morte define ali, né? Se alguém vai cuidar de você, depende daquela outra bebê. pessoa por muito tempo. A nossa infância é um troço longuíssimo, né? Uma cagada, assim, porque você vem pro mundo, você tem uns 6 anos, às vezes 30 anos, você vai depender daquela pessoa. E aí... De 6 a 30. De 6 a 30, com otimismo. Nessa faixa. Tá largando esse tempo, né? E aí, na atualidade. não, se você pensa assim que... então... Qualquer desvio que a gente fala, do desvio homeostático, a gente tem zonas de necessidade que estão lá. Fala só uma coisa, para quem não sabe o que é a homeostase, porque são acho zonas de equilíbrio que mantêm o nosso sistema funcionando, né? Então a gente tem que ficar numa temperatura X, 36 graus e meio, 37. Se a gente começa a desviar muito disso, vai dar ruim. Então é má notícia. E o que acontece com isso é que a gente sente um negócio. Então qualquer desvio homeostático para além de uma capacidade autônoma de regulação, tipo... tô aqui precisando de energia, vou quebrar um glicogênio no fígado e tal, mas chega uma hora que não dá. Aí tem um negócio que a gente vai sentir que é fome. Então aí a gente sente um negócio e a gente vai em busca daquilo. E aí as emoções são uma versão disso, né? Mas no começo dos tempos, a mãe, ela resolve todos esses. É mágico mesmo, é realmente incrível. Ela resolve tudo isso. Só que a mãe, no nosso modelo, ela precisa sair antes do tempo que o bebê precisa que ela saia. Ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que dar conta de um monte de coisa, e a gente, via de regra, tem uma célula ali fechada, burguesa, no nosso modelo social, que não tem outras pessoas que esse bebê reconhece como figuras de vínculo estáveis, confiáveis e coisas e tal. Então vai ter quem que vai para a creche, tem uma babá, o que vai acontecer? Não é igual. Então ele vai experimentar essa separação antes do tempo que ele seria capaz de experimentar essa separação. É prematuro, esse que é o lance. Então as chances são muito grandes ele não se sentir capaz de construir as ferramentas para buscar os outros objetos de satisfação. Porque eles existem, né? A gente pode satisfazer com muitas coisas do mundo, mas a gente quase sempre vai sentir isso como cedo demais. Ou abrupto demais, ou mal explicado. Então, não é... que legal, eu vou ali e minha mãe tá aqui. Eu vou ali no parquinho, né? Aquela cena clássica, quando tá tudo bem. Vai lá brincar, tá tudo bem. Aí brinca lá, aí cai. Aí volta e fala, cai e tal. Não, tudo bem. Vai a mãe assopra, parece que... Passou. Aí vai brincar de novo, volta. A mãe tá lá. É o bebê que faz o movimento de ir e voltar. Na capacidade dele de buscar novos objetos de satisfação, né? De outras coisas. Não é a mãe que sai e deixa o bebê lá e fala, se vira agora um pouquinho que eu vou voltar. Ele não tem condições ali ainda de entender o que está acontecendo ou de buscar outras coisas. Então a gente vai para a vida com a impressão de que a gente foi deixado cedo demais, com raiva, enfim, com muitas coisas em relação a isso. E o amor romântico surge narrativamente, socialmente, culturalmente, como uma resposta para isso. Você fala, ali deu ruim, mas eu vou achar alguém que sim vai me entender, que sim vai me olhar, que sim vai corrigir tudo isso que deu errado comigo. Está aqui só para me servir, inclusive. Porque no meu narcisismo mesmo, essa pessoa é o que eu preciso. Ela não é uma pessoa, ela é o que eu preciso. Que me escolheu porque eu sou incrível. Porque eu sou a coisa, eu sou o centro do universo. Isso. E sou mesmo, meu Deus do céu. Então, então isso vai ocorrer, e aí o problema é que a outra pessoa lá do outro lado do amor romântico tá pensando a mesma coisa. Ela tá pensando, vou achar essa pessoa... Aí dá ruim. E não é Lego, né? É um paradoxo, não vai funcionar. Assim, não tem como... Textualmente não tem como funcionar, sabe? E assim a gente vai, e a gente quebra a cara... E aí o período, né, de quebra da projeção, né, assim, não projeção no sentido de psicanálise, estrito senso, mas do que eu acho que aquela pessoa tem que fazer, nesse sentido, assim, né, então, de uma tela, né, eu projeto ali todo o meu filminho. E aí isso vai começar a falhar, e vai falhar, então tem esse período de quebra enorme, que é quanto que a gente sustenta isso, e fala, será que eu consigo construir uma relação aqui mesmo, ou não? E é difícil, né? E aí os ganchos, né, ali? E aí você fica numa encrenca e aí você vai buscar outra pessoa, porque deve ter alguém que seja capaz de me reconhecer como um centro do universo. Mas, Manuel, pegando esse gancho, aliás, a gente poderia pegar muitos ganchos aqui, achei incrível que você trouxe lá falando das nossas perdas, né, da infância, os nossos traumas, que muitas vezes a gente não tem consciência, e agora essa coisa desse amor todo que a gente está sempre buscando, né? A gente vai trazer um post que a gente escolheu entre tantos, foi bastante difícil, mas para a gente só
falar um pouquinho dele. Quando chega uma declaração de amor pra você, por mais que você esteja namorando, vamos dizer assim, ou casado e tal, uma declaração de amor é sempre recebida com uma certa excitação. Alguém me ama. Uau, alguém se declarou pra mim. Por quê? Não deveria ser a mesma coisa do que o prato de comida se você tá cheio? Vamos dizer que você esteja cheio de amor, né? Você tá na homeostase do amor. E aí eu pensei, a gente nunca tá na homeostase do amor. Na nossa vida, no nosso campo social, na vida que a gente vive, a gente tá sempre em déficit de amor. E é por isso que quando chega uma mensagem, a gente fala, ufa, uma chance. Quando vocês falam pra mim, ai, incrível, Manu, você salvou minha vida, eu falo, por quê? Porque eu preciso de amor, entende? Mais e mais e mais. Porque não é suficiente. Bom, mas o que eu queria dizer com isso é que talvez essa nossa grande epidemia de depressão e de ansiedade, de entristecimento e tal, tenha a ver com um certo déficit constante desse nosso amor. Então a nossa experiência subjetiva consciente, ela é sempre de uma falta. Ela é sempre de uma falta. E aí eu pergunto para vocês, né? Primeiro, não é só você que está sentindo isso, né? Não é só você. É natural que a sua consciência seja várias vezes dá a impressão de dar errado. Então tem o lado de você perceber o seu percurso nisso e entender, será que tem como melhorar as suas formas de... Primeiro, entender que você não é a pessoa mais cagada, mais azarada do universo. Segundo, entender se tem como melhorar os mecanismos de alostase, de tentativa. E terceiro, a gente pensar sobre essa epidemia essa espécie de coisa geral, de tonalidade geral, de falta de amor. Se tem como a gente dar um jeito coletivamente de alguma forma, se tem lugares, se tem espaços para a gente mais ou menos se sentir um pouco mais amado. Eu não estou falando do casamento, não estou falando disso não, mas para a gente conseguir pelo menos reconhecer esse nosso déficit de amor e lidar com ele de alguma forma. E não só falar, eu quero, cada um falando, eu quero, mas sem entender que isso é uma coisa geral que nos une nessa falta, que nos une como coletivo, assim, nesse sentido, como grupo coletivo, como coletividade, como grupo humano, que nos une nessa espécie de carência constante. Por isso que a gente fica catando esses sinais de amor por aí. Esses likes, essas coisas, esses corações, essas coisas todas. Porque a gente está constantemente fora da nossa necessidade, da satisfação da nossa necessidade de amor, né? Da necessidade de ser amado, como a gente fala na autoescrita. E aí, tem como a gente se livrar coletivamente desse déficit de amor? Pois é, encrenca que tem vários conceitos aí que quando eu vou ouvindo, eu falo, ai meu Deus, Emanuel, você não explica nada, tem que voltar atrás, tudo agora, como é que as pessoas, enfim. E as pessoas amam o que ouvem. Mas é porque tem aí algumas premissas nessa história, e isso está no livro também, isso eu chamo paradoxo da mensagem de amor, mas que é... Uma das ideias, premissas da neuropsicanálise é que assim, a nossa consciência, tomar consciência de algo, tem a ver com um erro de previsão que é priorizado pelo nosso sistema. Isso é uma ideia muito fundamental, assim, que se assim, a gente está no automático, funcionando, mas tem alguma hora que coisas que falam, isso aqui você tem que prestar atenção. E aí a gente sente um troço e a gente pensa um troço, né? Então tem lá, meu último vídeo até é sobre isso, né? Tem a substância cinzenta periaquedutal, que ela fica medindo os errinhos de previsão que acontecem dentro da gente, os desvios das zonas homeostáticas, das zonas de equilíbrio. E alguns desses são priorizados. E aí quando eles são priorizados, a gente vai pensar sobre eles e largar o resto para lá. A gente não consegue cuidar de tudo, então muitas coisas vão ficar no automatismo e algumas coisas vão tomar a nossa consciência. Beleza. Essa é a premissa. Isso tá, enfim, tem um monte de referência, mas não vou ficar entrando nisso aí. Não tá, mas a ideia é que se não há um desvio, não há por que isso ir para a consciência. Se não há um desvio homeostático, se está tudo bem nessa região, se você está alimentado, não tem por que você sentir fome nesse sentido, entendeu? Então, que não ocorre. Mas uma coisa que me intriga, e sempre me intrigou, é que a gente se comove e presta atenção numa mensagem de amor de um jeito, você pode estar casado, tá tudo bem e tal, mas de repente você vê e fala... Será que seria? Quem seria? Como é e tal? Que é muito diferente de, por exemplo, você acabou de comprar um apartamento, tá tudo bem com você, você recebe uma mensagem imobiliária, você nem abre, você fala, não, tô ótimo com o meu apartamento, eu caguei pra isso aqui, tá tudo certo. Mas uma mensagem de amor ocupa a gente. Ocupa e a gente começa a cogitar, a fantasiar, a pensar o que é. E o que tá aí nessa ideia... Essa hipótese é de que, no fundo, todos estejamos sempre, por conta disso que a gente acabou de falar, pensando se não tem um outro amor, um outro lugar que daria conta de suprir desse déficit que é narcísico lá de trás, que é assim, será que alguém finalmente vai
conseguir me contornar, vai conseguir me acolher do jeito que eu preciso, me olhar do jeito que eu mereço e tal. Então, nas horas que isso surge, a gente retorna para essa posição que a gente estava tentando passar por cima dela, tentando amadurecer, falar, não, a vida é assim mesmo, a gente faz o que pode, encontra pessoas, eu não sou incrível também, é isso aí. O outro pode ter alguns defeitos. Eu também tenho, a gente eu também posso cuidar de mim um pouco, afinal. Eu consigo. Mas você sabe que você está falando isso e eu tô aqui refletindo sobre as mensagens de amor que eu já recebi e que recebo, né? E tô tentando classificá-las para saber quais são as que realmente me trazem esse lugar. Tem alguma que não te traz nada? Tem. Então, é isso que eu tô tentando identificar nesse É porque ela recebe assim, muito. Tô brincando. É uma vida muito específica a pessoa aí, então, né? Tô brincando. Uma vida muito específica. Tô pensando numa vida normal. Sim, porque essa história da figura pública. Mas você também tem um pouco disso, eu acho, né? Das redes sociais e tudo mais. Então, acho que tem uma coisa que é diferente. Tem uma pessoa, por exemplo, que pode escrever lá sobre seus atributos físicos e te trazer uma coisa que talvez naquele momento você esteja com uma, sei lá, tô com a vaidade lá embaixo, tô me sentindo mal, minha autoestima, tal. Mas não necessariamente alguém que vai me chamar de gostosa, linda, vai me trazer isso nesse lugar. Depende da maneira como é feito, né? Depende da pessoa, de quem é também. Você pode se sentir invadido. Pode, respeitado, pode. Tô tentando classificar um pouco a sensação e eu queria perguntar pra vocês como é, porque eu sinto assim que é interessante, porque eu tô pensando assim, ela atinge mais quando ela toca nas nossas faltas reais, né? Talvez. Ou nas nossas percepções de falta, né? Sim, exatamente. O exemplo que eu uso no livro eu concordo totalmente com você. Um exemplo que eu uso no livro é assim, a frase que tá lá, eu acho assim, da mensagem eu poderia passar o resto da minha vida olhando o seu sorriso. Aí você fala, cara, quem é essa pessoa que tá me dizendo anonimamente que poderia passar o, né? Peraí, eu vou ter que passar o resto da vida também sorrindo, porque senão a pessoa... Mas você não precisa sorrir o tempo todo, mas quando você sorrir eu vou olhar. Esse talvez fosse um tipo que não me pegasse tanto. Pois é. Tem certeza? Cara, nossa, então, eu já gostei. Você gostou? Mas então... Eu já fiquei pensando, chaveco bom pra mim. Chaveco que me pega, claro. Claro que vai variar. Não de alguém bem, que eu não... Eu acho que mas varia, óbvio. Não, eu entendo. Eu recebo um monte de mensagem lá falando coisas... Não do desconhecido da internet, mas alguém que eu conheça, exatamente, poxa, sei lá. É alguma coisa? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente... Sorriso, puta sorrisão legal que eu tenho. Meu marido não fala isso, entendeu? Ricardo, vamos prestar atenção aí. Ele não fala, mas ele pensa. Se pensa, olha que sorrisão que eu tenho, gente. Tem que valorizar. Ricardo pensa, ele é dentista, eu tenho certeza que ele olha bem, mira bem aí. Porque o ideal seria que tudo fosse reconhecido como perfeito, né? O sonho mesmo é, cara, você inteiro, tudo que você faz, o jeito que você ronca é tão, poxa, incrível, assim, a maneira como você vai ao banheiro, o barulho da mastigação, é tudo perfeito. Né? A sua TPM, puta, é única. Você fica sensível. Pois é difícil alguém que se apaixone pela nossa humanidade, né? Assim. Sim. Porque as máscaras, eu tenho visto muitos memes, não sei se é o meu algoritmo, mostrando as pessoas assim, se declarando justamente, e aí a outra tentando sair de trás da máscara ou de tirar a roupa do avatar. Não. Volta, aí no quadrinho seguinte a pessoa volta para aquela declaração do tudo idealizado, sim. onde tem a humanidade, que aí eu acho que é onde a gente tem a capacidade de construir vínculos bem no instinto, ali eu acho que tem um lugar que talvez torne as relações especiais, até únicas em alguma medida, né? A Mari me disse uma coisa esses dias, a gente estava trocando figurinha, de assunto de amiga, assim, aí ela falou, mas tem situações em que, dependendo do que as pessoas estão vivendo, aquilo que elas podem construir depois só é possível por causa daquilo ali que aconteceu, que poderia ter sido uma catástrofe, e aí os vínculos podem se tornar realmente muito intensos e muito melhores, por que não, né? E aí isso me lembra de um outro vídeo seu, que você fala do luto, das situações, assim, e será que eu não posso ser feliz depois disso? Uhum. E às vezes o isso pode ser tanto o fim de uma relação, como talvez a superação de uma situação difícil, né?
Mas você saiu totalmente do assunto. Ah, desculpa. Foi. Mas eu tenho um ponto que eu acho super... Eu fiquei com tantas abas abertas do assunto anterior. Eu caminhei. Mas- Desculpem. Quer voltar, mas eu queria falar um negócio sobre o vínculo que eu acho que é muito importante, tem a ver com o que você está falando dessa humanidade, que assim, e com as redes, tudo isso que a gente faz, que é uma cagada, assim, mas que para a neurociência afetiva, a definição de vínculo é a junção de duas coisas que estão desses dois sujeitos aí. Um é a necessidade de ser cuidado por parte de um e outra a necessidade de cuidar por parte do outro. Então, essa junção mãe-bebê, que é o clássico disso, mas que pode ser pai e bebê e tal, ele depende das duas necessidades. Então, se a mãe não sente necessidade de cuidar, necessidade mesmo, estou dizendo que assim, dói não cuidar, e o pai também dói não cuidar. Eu falei com meu filho agora, FaceTime, descendo do avião, chorei ali e tal, coisa. Dói, efetivamente dói. Vocês sabem, bom, não preciso explicar, né? Mas essa junção implica que, para o vínculo acontecer, é preciso que um dos dois, ou os dois, em momentos alternados, possam ser cuidados. Isso é fundamental. E quer dizer que a gente tem que poder falhar, errar, não ser perfeito. Precisar, pedir ajuda. Que é tudo que a gente não faz. E a gente fala que faz, a fragilidade, tal, mas a gente não faz. É infernal isso. Se a gente discursa isso, eu mesmo discurso isso o tempo todo, a importância da fragilidade para que o vínculo se estruture por causa da necessidade de cuidar, e quando eu me percebo, tô lá, eu tentando ser foda, sabe? Tentando ser incrível, tentando vir para cá. Volta para a idealização, que aí volta para essa declaração. Mas espera aí, né? então o que você não faz é se colocar vulnerável para receber o cuidado. Você Exatamente. quer o cuidado, mas você eu não... entendo a lógica disso, a necessidade, que eu estou dizendo aqui, para que o vínculo se estruture, na definição que eu dei aqui, da necessidade de neurociência afetiva, é preciso que alguém possa quebrar. Possa, de maneiras diversas, né? Então o bebê fala, precisa disso para acontecer. Mas é muito difícil fazer isso. E eu sei que todos nós aqui estamos o tempo todo tendo, é importante que a gente faça isso e tal, mas na prática da vida é muito complicado conseguir falar, gente, não sei. Gente, não estou conseguindo. Gente, eu preciso de ajuda. Então, você sabe que ontem eu estava... fui para o Mato Grosso para dar uma palestra e fiz um exercício que tem muito a ver com isso, assim, né? Era um grupo de liderança de uma empresa e o convite foi o seguinte... Vamos falar, porque já tinham me dado um pequeno briefing de como era aquele grupo, era um grupo com uma certa dificuldade de se colocar e de falar das emoções e tudo mais, com questões ali que estavam complexas no sentido de vamos perceber a importância do cuidado, né? Tanto do autocuidado como do cuidado das relações, do cuidado dos processos, do cuidado desse time. E aí o exercício foi fazer o seguinte, me conta uma vez, isso em dupla, qual foi a última vez que você cuidou de alguém? Como é que foi? Quem era essa pessoa que você cuidou? Como é que foi? Nem perguntei o que você sentiu. Como é que foi? Quem era e como é que foi? E aí, bom, vieram depoimentos e todo mundo falando e foi legal fazer esse exercício? Foi, confortável. Percebi que eu me senti feliz de ajudar outra pessoa. Que legal, pude sentir gratidão por algo que eu não tinha sentido ainda. E aí depois a proposta era, qual foi a última vez que você foi cuidado? Como foi? Quem te deu o cuidado? E o que você sentiu? E aí a quantidade de gente que falou que esse segundo exercício foi muito mais incômodo, claro, foi imensa. E também pessoas que disseram, nunca ninguém cuidou de mim, e eu nunca nem sei o que é isso, com uma certa postura quase que se vangloriando dessa situação. E ninguém falou que a última vez que foi cuidado por si mesmo. E isso me chamou muita atenção. Porque, como assim, né? Você não pode colocar você nesse papel também de cuidar de si. Óbvio que a gente está falando de vínculo, que é importante a gente se vulnerabilizar. São coisas diferentes, mas claro que sim, né? Mas é porque aqui nessa lógica, em princípio, a gente precisa de um outro para cuidar da gente. E aí a gente vai aprendendo maneiras de se preservar, de se contornar, de se compreender, de se ouvir, de se ajudar. Mas, na minha opinião, a gente sempre precisa do outro. Não, infelizmente, para o nosso modelo social, não tem jeito. A gente vai precisar de outras pessoas. Não estou falando de namorados e coisas assim. Eu estou falando de pessoas que possam olhar para a gente e falar, eu estou entendendo o que você está falando. Ou vou tentar entender o que você está falando. E mesmo que eu não consiga resolver para você, estou tentando te ouvir. Isso
implica que eu possa dizer, né? Que eu possa, então, para poder dizer para o outro esse troço, eu tenho que poder ouvir aqui dentro, né? Então é um processo que passa por um troço que é nosso, né? De falar, cara, eu vou conseguir falar essas coisas, eu vou tentar, vou me autorizar a falar, vou me autorizar a me colocar nessa posição que a gente aprendeu ao longo da vida, que é uma posição errada, né? E a gente, de novo, mesmo que a gente diga isso aqui, que isso é necessário, todo o sistema... funcionamento de trabalho, coisa e tal, diz pra gente, cara, você tem que performar, você tem que ser foda, você tem que estar bem, você tem que estar bonito, você tem que estar magro. A gente luta contra isso, mas isso tá aí, né? Então é uma luta um pouco desleal, assim, sabe? E as relações sofrem muito com isso, né? Então, mas aí eu fico pensando na sua pergunta do post sobre como é que a gente faz para resolver o déficit coletivo de amor que a gente tá. Se a resposta não é a proatividade nesse sentido, ao invés de esperar que a gente doe. Porque o que eu percebo, e aí por experiência própria, que eu já tive muito nesse lugar de ficar, pelo amor de Deus, quando você vai olhar para mim e me dar o cuidado que eu quero, né? E vocês sabem disso, todos, eu acho. E aí, quando eu me coloco nessa situação de oferecer aquilo que eu tanto quero, é como se depois eu conseguisse de volta. Vou dar um exemplo básico. Eu posso esperar o cuidado do meu marido. E aí ele não dá. Porque ele tá lá com as coisas dele, com as questões dele, com tudo mais. E aí eu falo, caraca, mas agora que eu não recebo esse cuidado, e eu ainda tenho que cuidar dos meus filhos, e aí eu sinto dentro de mim uma raiva, uma frustração. Eu não tenho condição de cuidar dos meus filhos agora, porque eu que queria cuidado. Eu que queria que alguém me colocasse na cama, me cobrisse bonitinho, fizesse um casulinho no cobertor nesses dias frios de São Paulo. Mas aí eu falo, não, cara, vamos lá. E aí eu vou ler uma história... E me envolvo com a história, e vou dar o cobertor que eu tanto queria, e vou fazer o carinho, e vou dar o beijo, e vou dar espaço para eles falarem à noite o que eles têm para falar ainda do dia, e se sentirem ouvidos. Aquilo me transforma. Sim, eu entendo, e eu sou um pouco menos, assim, esperançoso, talvez, e otimista, se é que dá pra falar isso, do que você. Em que sentido? Eu entendo que sim, isso é muito positivo, isso é muito legal e tal. E pra gente, aqui, nesse campo da neurociência afetiva, pro Punk, porque o cara que classificou essas coisas, a gente tá falando de coisas diferentes, né? Então aí você tá satisfazendo um campo das suas necessidades, tá criando um campo de prazer. E é prazer, ele existe, é real, tudo bem. E que é a necessidade de cuidar, é o prazer de cuidar, que é de fato um prazer. É gostoso pra caramba se sentir capaz de cuidar de alguém. É falar, cara, olha que legal e tal. Pessoas com as quais você tem uma identificação, né? Não é qualquer pessoa. A gente quer ter empatia com qualquer pessoa e se cobra isso e não é assim que funciona, infelizmente. Mas tudo bem. Mas isso, infelizmente, por isso estou falando que eu sou menos otimista, não substitui os outros campos, né? O problema da gente é que a gente tenta substituir as coisas. E ocorre que na nossa vida, algumas satisfações são muito mais fáceis do que outras de conseguir. Né? Então, é mais fácil, teoricamente, conseguir um copo d'água do que conseguir estabelecer um vínculo com alguém. É mais simples, né? É mais fácil conseguir, teoricamente, estabelecer dominância, você ganhar alguma coisa, do que gerar uma relação de confiança. Com alguém. Teoricamente, no nosso sistema é teoricamente mais fácil. Você pode conseguir passar no negócio, tá, beleza, né? Mas conseguir fazer alguém cuidar de você é muito mais difícil, né? Então, o nosso sistema também funciona dentro da nossa priorização, tem uma coisa que são as oportunidades de satisfação, que a gente está o tempo todo lendo. Então, aqui eu não tenho amor, mas tenho chocolate. E aí, então, o chocolate é muito mais fácil, né? E beleza, então isso ocorre. Então aqui não tem, que os vícios, adições, tudo isso, compulsões, tem muito a ver com esse sistema. Que a gente vai achar um tipo de satisfação aqui, mas que não é da necessidade que estava em desvio lá. Então, na minha opinião, isso funciona até a página X. Porque vai chegar uma hora que você vai falar, cara, a gente precisa conversar. Porque eu preciso, que não precisa ser o tempo todo, mas eu preciso que de vez em quando você possa perguntar como é que eu tô. Porque senão fica foda, senão eu tô aqui sentindo que eu tô carregando tudo sozinho e tal. Então, mas o que eu sinto é que quando eu me dou essa satisfação, a chance de eu chegar e falar, cara, a gente precisa conversar, é maior, sem a raiva. Sem a raiva, sim, sem dúvida. Né? Com e certeza. sem todas as projeções, de uma maneira mais limpa, sem o vitimismo de que você não tá cuidando de mim. Sim. E aí tem um acesso mais fácil depois para outra pessoa chegar e cuidar. Com certeza. Então a minha ideia aqui é como se a gente tivesse um caldeirão de coisas, e nesse caldeirão do mundo do déficit de amor, eu vou voluntariamente depositar o meu amor,
esperando que aumente o total de amor desse caldeirão. Sim. E aí que o mundo eu espero que seja certo. Mas eu acho que faz sentido. É porque tem um alto vínculo aí também, né? Assim, a maneira como eu me vinculo comigo e entendo que aquilo ali me fortalece, né? Para algumas pessoas, o vício, a adicção, o chocolate traz a sensação de que estava buscando. Aqui, o cuidar do outro me aquece, me fortalece e aí eu consigo colocar, né, com menos raiva, talvez, ou sem raiva. Eu sinto que a gente está falando de dois conceitos diferentes também, que é o prazer e a felicidade, né? O prazer nesse lugar da satisfação, de satisfação uma necessidade, sim. E a felicidade nesse lugar do contentamento mesmo. Sim, acho que sim. Eu acho que a felicidade é um complexo de satisfações a médio e longo prazo, que a gente pode olhar e falar, tá tudo bem, tá melhor, mais bom do que ruim, né? Vamos dizer assim. Tá melhor do que pior. E acho que sim. Para psicanálise e para neuropsicanálise, prazer é o retorno à zona homeostática, né? Então é assim, tem um desvio lá acontecendo, que tem uma sensação de desprazer, que é variável, depende do que é. Então pode ser de raiva, de medo, de fome, de sono, de um monte de coisas. Quando a gente consegue retornar para a zona homeostática, a gente tem uma sensação de prazer, que é diferente da ideia do Freud de descarga. É um retorno para uma zona, que eu acho bem mais legal do que a ideia de descarga. Mas, tudo bem, mas isso... E agora a felicidade, uma sensação de contentamento, vamos dizer assim, envolve uma certa paisagem, né? Então eu tô aqui, a vida não é perfeita, mas ela é suficientemente boa. Então eu tenho um certo amadurecimento para conseguir navegar isso aqui mais ou menos bem. Então, mas eu acho que isso hoje em dia a gente está perdendo um pouco, né? Porque esse suficientemente bom, como a gente está na comparação o tempo inteiro através das redes sociais, ele está ficando cada vez mais distante, né? Sim, sim. Porque nada é suficiente. Nada é suficiente. Nunca nada é suficiente para o alto, né? Não, com certeza. E avante e além, né? Sim. Então isso é muito nem na desafiador. gente, nem no outro, né? Oscila, né? Eu não sou suficiente, o outro não é suficiente, então a gente está o tempo todo oscilando. Muita raiva sempre de mim. Na falta, na escassez, sempre. Né? Muita raiva de mim, muita raiva do outro e tal. Agora, sobre essa coisa do autocuidado e autovínculo, que é um outro assunto que acho super importante, mas que de novo, para mim são coisas diferentes, Sim. né? Eu não acho que uma coisa substitui a outra, entendeu? Então, eu estava agora no avião lendo. De novo, eu tenho medo de avião, né? Então, eu tenho que fazer um sistema para eu conseguir passar por isso. Que vai passar por várias coisas. Se eu tô com a Flor, ou se eu tô com os meninos, muito menos medo. Eu falo, tá. Ana Paula também. Eu também. Se der ruim, tá todo mundo junto e vamos seguir. E eu, ao contrário de você, não acredito que tenha nada... Pra mim é isso mesmo. Eu tenho agorafobia, né, por conta do pânico e tal. Sim. Eu fui para Salvador recentemente, só cortando aqui um pouquinho, Não, no auge do vucu-vucu ali com a mamãe e tal, com Sim. as emoções. E eu precisava fazer uma palestra super importante profissionalmente para mim, que não dava para voltar atrás, já tinha acertado tudo. Eu levei minha filha, de 12 anos. Sim. E foi muito legal, foi incrível, mas assim, eu não daria conta, né? E levei, assim. Eu tenho então, isso. aí é o vínculo, né? O vínculo realmente faz porque aí, mesmo que ela não esteja cuidando de você, o fato de você se sinta capaz de cuidar de alguém, Segura. Você fala, Que é o que a Mari falou, porque algum tipo de potência. lá ela tem medo da decolagem. Então, fui segurando a você mãozinha inverte a dela e tal. posição, A hora que eu fui ver, eu tenho uma médica que cuida de mim também, porque os médicos também adoecem, tem gente que acha que não. E aí ela tinha me dado lá um remedinho caso eu tivesse uma crise de ansiedade. Quando chegou lá, ela falou, chegando lá, você pousou, você me manda uma mensagem, quero saber como você chegou. Cheguei e falei, Bia, nem lembrei do remédio. Nem lembrei do Rivotril. Exatamente. Eu ando com Rivotril nessas situações de botar embaixo da língua, falar qualquer coisa. Mas, isso é uma coisa, e é o vínculo, né? Então, a necessidade de cuidar o prazer, de alguma forma, abala na nossa condição de existência, mas não substitui. Então, não adianta você tomar muita água se você tá com fome, entendeu? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar comer. Esse que é sendo bem tosco, assim, esse que é o ponto. Mas é bom tomar água, respirar e falar, então, preciso comer do que falar, né? Eu concordo também. Mas essa coisa então, dizendo, eu tava lendo um livro do Alejandro Zambra, que é um livro que são carta ao filho, eu acho que é isso, e que é lindo, e que de certa forma eu falei, que legal, eu tô lendo isso aqui, produzindo uma espécie de identificação com o meu momento, cuidando de mim, mas nesse processo tem uma conexão com um outro, que eu sei lá quem é,
que é a literatura, as artes e tudo isso que passa por esse campo, que de alguma forma ainda é vínculo. Com um outro distante e tal, mas eu tô pensando, esse cara no México tá vivendo esse troço, cuidando desse filho, e porra, eu sei que negócio é esse aí que ele tá falando, e chorei várias vezes no voo, assim, sentindo aquilo, sabe? De não estar tão sozinho. E isso é que eu acho que é a chave, assim, achar maneiras de não se sentir tão só, que são maneiras diversas, né? São maneiras muito diversas, que pode ser uma música, que pode ser um filme, que pode ser caminhar, que pode ser olhar as pessoas, que pode ser ouvir. A psicanálise, a terapia, um amigo. A apreciação da natureza. Assim, a Flor tem muito, eu não tenho tanto essa relação com a natureza, mas ela se ela vai pra sei lá onde, ela fica melhor. E eu falo, que bom. Mas, não, eu não, é porque eu continuo assim. Ela fala, cara, para um pouco. Eu falo, não, tá tudo bem, mas eu tô aqui e tal. Mas atender as pessoas pra mim, eu me sinto menos só. Também, eles não sabem, bom, sabem a certo ponto disso, mas eu tô lá fazendo um serviço. Mas ainda assim, tem uma coisa de ouvir as histórias e falar, olha que coisa, cara, por onde. Tanto de que parecido quanto de que diferente. Falar, olha como a vida pode ser de outros jeitos. Então, isso também é muito legal que se abre aí, né? Mas o meu ponto é que a gente vive, objetivamente falando, uma epidemia de solidão mesmo, assim, é um negócio, tem muitos dados sobre isso, assim, né? É muito preocupante esse negócio, e de ansiedade, né, ligado a isso. Então, eu fico pensando como é que a gente acha maneiras, e eu não tenho resposta para isso, mas de abaular um pouco essa situação. E eu fico tentando produzir, o YouTube tem a ver com isso, tentando produzir, a autoescrita tem a ver com isso, espaços de algum tipo de troca de reconhecimento, mas não é fácil, porque todo negócio empurra para um outro lado, que é produzir, trabalhar, ser o melhor, parecer melhor do que você consegue ser, sempre, e finge que não, se dopa de algum jeito com celular ou com alguma outra coisa, remédio e tal, e dorme e segue, continua no dia seguinte. Não há uma expressão livre, né? Então, mas você falou do livro, e essa semana eu tive a companhia de um livro num voo que eu fiz, que foi um livro que me fez sentir exatamente isso que você descreveu aí, chamado Long Path. Não sei se vocês já leram, de um cara chamado Ari Wallace. E ele tem é muito interessante a história de vida dele, porque ele é um cara que perdeu o pai cedo, mas o pai tinha perdido os pais na Segunda Guerra Mundial. O cara judeu, e os pais foram perseguidos pelo nazismo, morreram na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou, o pai dele, então, portanto, né, ficou órfão, e depois o pai dele morreu muito cedo, mas era um cara que, embora tenha morrido muito cedo, sempre falava do passado, apegado ao passado. E a mãe era uma futurista, e que foi estudar artes no México, inclusive, você falou do México, e ele falou assim, minha vida inteira eu vivi entre esses dois lugares, então eu desenvolvi, também ele é futurista, e também desenvolvi, o primeiro lugar para a gente pensar no futuro, um pouco da história da memória que a gente falou, é reconhecer o passado. Então ele fala da importância de honrar, né, essa questão transgeracional. Mas aí ele fala um pouco sobre isso, sobre como diminuir a solidão do mundo, né? Que é uma das questões que ele aborda no livro. E ele diz assim, eu quero fazer com que as pessoas se sintam menos solitárias para os meus descendentes. Então, eu quero ampliar essa linha de partida da solidão. Não quero que os meus descendentes se sintam tão sozinhos, tão desvinculados. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu olho as pessoas nos olhos. Seja o atendente da padaria, seja a pessoa que vai me receber na portaria do prédio e que vai me dar um bom dia, eu vou perguntar o nome, eu vou entregar alguma coisa. E são essas pequenas coisas, né? E na hora que a gente estava falando da história da natureza, nós aqui somos desse jeito. Eu e a Cíntia um pouco mais do que a Ana Paula, mais parecido com a Flor, assim, porque a gente chega em qualquer canto, a gente já tá ótimo. Eu tenho inveja Se tiver disso, uma árvore, a gente já não tá mais sozinha. Eu tô aprendendo e tô curtindo, viu? Não, eu acho que é um caminho. Então, e me veio muito essa imagem da árvore, que eu acho que pra gente fazer essa chave de diminuir a solidão do mundo e esse déficit de amor, a gente tem que espraiar as nossas raízes, né? Porque a árvore, ela não tem uma única raiz que vai para um lugar só, ela não tira tudo do mesmo lugar, como se fosse, né, o amor romântico, ela faz ela espalha a saia de raízes dela e vai capturando aquilo que ela precisa de nutrição de vários cantos do solo onde ela tá. Ah, que coisa linda essa imagem, adorei isso. E eu acho... Bonito mesmo. Quem é isso, né? Tipo, ela já se nutriu da minha imagem, claro, tá vendo? Já
Ela fez um desenho. E eu sinto que a gente precisa fazer isso, né? Tá bom, então o Emanuel vai me trazer reflexões importantíssimas que vão me ajudar a entender aquilo que eu sinto. A Cíntia vai me trazer uma palavra de conforto naquele momento e vai ser a pessoa que vai me trazer cumplicidade. A Ana Paula vai me trazer as risadas que ela... Ninguém vai me dar tudo. Mas você vai ter maçãs, né? Nessa macieira que eu desenhei. Você já pensou que era uma macieira? Eu desenhei. Eu já tava mais numa samaúma, mas tudo bem, vamos lá. É que eu tava até quando eu pensei na ideia da fruta, daí veio a copa, né? Mas porque daí no fim isso vira uma coisa que você produz para entregar para o mundo, né? E que não foi uma coisa que você criou necessariamente da sua própria semente e raiz sozinha, né? A planta depende da água, do solo, do lugar onde ela tá, né? Né? Para poder se nutrir e oferecer para o mundo. Sim, total. Agora é engraçado porque a coisa das raízes, né? Dessa abertura, porque eu concordo que a gente precisa abrir o negócio e que pedir de um objeto só que ele dê conta de tudo é uma estupidez e angustiante para todo mundo, não é um bom negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem, assim, a gente faz uma passagem disso para tem que ter muita gente e a gente começa a viver uma vida meio quantitativa relacional, assim, né? Bom. E a gente vê isso o tempo todo, né? Então... os números, né? Quantas pessoas seguem, quantas pessoas curtem, quantas pessoas falam, quantas pessoas você atende, quantas pessoas você namora, quantas pessoas você transa, quantos amigos. E o que a gente está dizendo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então, isso é importante, porque cada pedaço dessa raiz só faz sentido se tiver qualidade de relação ali dentro acontecendo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu muito, assim. A gente podia ter 5 pessoas, mas eram 5 pessoas que, de alguma forma... nutrem de fato, né? Então, quando você precisa, e pode ser cada uma para uma coisa, real, total, assim, aquela pessoa, tô com aquele problema, aquela pessoa vai ser mais legal, eu acho. Mas alguma coisa vinha dali. E não essa experiência que a gente tem, que, de novo, é uma experiência de dominância, de hierarquia, tenho quantas mil pessoas aqui comigo, e vocês fazem isso aqui, tenho certeza que vocês pensam sobre isso, tanto quanto eu penso sobre isso, sobre os números, sobre a performatividade das coisas, e isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, a gente vive uma vida muito mais quantitativa do que qualitativa nesse sentido. Isso eu acho muito grave. A gente passa pouco tempo investido na qualidade das relações e muito tempo investido nos números, na performatividade e na quantidade. E isso é estúpido, assim, mas é o que a gente estão dizendo que a gente tem que fazer. E a gente vai, porque a gente quer ser bom, né? Não, a gente não vai. A gente aprende. A gente não vai. Eu acho que a gente tem que remar muito contra isso. Mas vocês não se percebem fazendo isso? Ou só eu? Cara, na verdade, assim, é que pra mim também, de novo, vem a minha coisa atípica, né? Nesse sentido, como eu tinha números muito expressivos quando eu tava na TV, na Globo, e eles nunca serão alcançados de novo, e se eu ficar baseado nesses números que eu já tive, eu já era. Aí fui pro meu limbo. Então, o que eu fiz? Eu aprendi que isso não diz nada sobre mim. Porque hoje é algo muito, muito menor o que eu tenho, né? E ir nesse caminho contrário me faz... Por exemplo, hoje, se você perguntar... Eu não sei quais são os nossos episódios que dão mais audiência nesse lugar. Não é algo que pra mim faz diferença, mas concordo com você que muito tempo da minha vida passei olhando pra isso. Mas me dá muita liberdade não olhar. Me dá muita liberdade não olhar. É um processo, né? Mas também pode ser ativo isso. Claro, não vou olhar pra isso. Totalmente. Né? É uma escolha. Você fala, tem que ser ativo, porque a tendência é outra. A minha tendência é olhar sempre. Olhar, crescimento, curtidas e tal. O episódio, peraí, como é que foi esse corte, como é. Esse é quantas curtidas, quantos compartilhamentos. A minha tendência é essa. E eu sei que a Mari não é bom, porque aí me põe nesse lugar de, olha pra outra coisa também. Né? Mas é porque de algum jeito, isso aí, a continuidade do trabalho tem a ver com os números também, né? O dinheiro tem a ver com isso. Em algum lugar lá, passa por aí. Então, a gente eu acho Mas isso é meio daí, não fim, né? E às vezes eu acho que as pessoas invertem, É meio, com certeza. É meio pra alguma outra coisa. Que é o Inclusive, fim. O dinheiro é meio pra quê, né? Que é uma outra Exato. pergunta que a gente várias vezes se faz. Eu quero dinheiro pra quê? Porque você fica vendo a conta, mas e aí? Pra onde que vai chegar? Mas a gente vive num mundo de numerações, né? Sim. E de muito menos contatos
E em muitos sentidos, a gente produz ferramentas para ter menos contato, né? A gente fala que está se conectando, mas não está. Então, eu sempre fico preocupado com o negócio do chat GPT, por exemplo. Você fala, é ótimo, porque eu não preciso, acho tudo lá. Eu falo, mas você pergunta o que para quem, então, agora, hoje em dia? Você não lembra da conversa que levava 2 horas de quem que era mesmo aquele ator? Não existe mais essa conversa. A gente passava dias, às vezes, tá viajando, você fala, como era aquele filme? E isso ficava... Conversa com o autor que você vai na livraria antes, o cara fala, reserva um tempo para conversar. Exatamente. Né? A nossa vida era atravessada por não saberes, assim, e agora a gente quer resolver as coisas muito rápido para poder fazer uma outra coisa que é uma produção, de modo geral, né? Que é, eu tenho que agilizar isso aqui para conseguir fazer essa outra coisa, que é uma coisa para produzir uma coisa, para ganhar uma coisa, para chegar a algum lugar que eu não sei muito bem onde é. Mas então eu acelero o processo. Provavelmente likes e dinheiro. Likes e dinheiro. Porque tem isso, né? Isso aqui custa um dinheiro, né? Isso é real, isso existe. Bom, eu faço YouTube, eu sei, tá lá o negócio. Você fica tentando achar maneiras disso não ser o centro. E de ler os comentários de verdade quando eles são legais, falar, olha que legal, as pessoas mandam um e-mail, você pensa coisa aí, é muito legal, fala, porra, tô pensando um troço que eu não pensaria se não fosse por conta desse troço que eu faço. Isso é muito maneiro, mas isso não é o tempo todo. Tem parte da máquina que é, e aí, cara? Se você não prestar atenção, te engole. Engole. Sim. Isso tá na vida de todos nós, produtores de conteúdo ou das pessoas em geral, que é assim, o entregador do rap, imagina o que é isso, né? É número. É uma insanidade. A gente está falando, de novo, de um lugar de muito privilégio aqui, muito legal, mas que a vida das pessoas é pautada por um sistema de numeração, assim, quanto que você faz, quanto que você entrega, e segue o baile, rápido. Em São Paulo, gente, eu desci em São Paulo, falando de São Paulo, tem uma vibe aqui. Intenso, porque aí, afinal, quais são os seus princípios antes do fim? Tem um amigo meu que diz assim... O que você quer? Falando do fim, tem um amigo meu que diz assim, São Paulo, para quem trabalha, é igual a morte. Um dia você vai acabar lá. E eu acho uma frase muito boa, porque tem essa carga mesmo em São Paulo, né? Mas se a gente mergulhar nisso, a gente vai ainda mais estender aqui o nosso episódio, mas eu quero falar de novo, voltar pro livro, porque a gente falou e falou da mãe e não falou do pai. E você é pai de 2 e você fala do seu pai no livro. Primeiro eu quero te perguntar como é que é ver essa história toda da mãe e desse vínculo que você descreveu tão bem ao longo desse podcast como pai. E rever agora. É muito legal, né? A minha mãe, falando da mãe, é engraçado porque eu fiz uma escolha de não falar da mãe no livro. Eu não vou falar da minha mãe, que minha mãe tá viva e meu pai tá morto, então é mais fácil um pouco falar dele, porque ele não vai ler o livro. Então eu tô um pouco mais liberado para falar coisas e eu tive esse cuidado com a minha mãe. Tem alguns pedaços do livro que eu falo dela, mas pensando, cara, tentando não machucar, enfim. E minha mãe é psicanalista, e ela é especialista em crianças, né? Então tem esse negócio lá específico também da coisa. Minha mãe é especialista em bebês. Nossa, que interessante. E já era quando você nasceu. Já era, foi ficando mais, mas já era. Então... É um caminho sem volta, né? Porque não começa essa acho que sim. Então, essa potência da relação da mãe, assim, é uma coisa que... vai ficando inegável, né? Mesmo você querendo que o pai seja um troço maravilhoso e tal. Depois que eu tive meu primeiro filho, Martim, a gente se separou, ele era muito novo. E a gente fazia um negócio que era um dia para cada lado. Então eu todo dia pegava ele e devolvia e tal. E aí tinha essa experiência que era tenebrosa, assim, de tirar ele da mãe. E ele ficava muito mal. E chorava e tal. E quando eu devolvia ele ficava ótimo. E aquilo me destruía. Eu falava, cara, que merda, né? E assim, e eu falei, mas vai ser assim. Eu não vou, vai ser assim e tal, e tudo bem, vamos nessa. Hoje em dia não é mais assim. Né? Ele ainda gosta mais da mãe do que de mim, tudo bem, mas... Você que acha isso? Não, bom, só pode ser, mas eu acho que faz sentido o meu achar. Mas tudo bem, talvez uma hora mude, tá tudo certo. E não é esse o ponto também, eu não tive um filho pra ser mais gostado do que alguém, né? Exato. Essa é uma boa lembrança. Pra todo mundo. Não, isso não vai resolver. Você ter um filho pra isso é uma péssima ideia. Pra tratar o amor incondicional não é um bom caminho. Mas não é mesmo, porque você vai dar muito mais e é isso aí. Mas... Então, e aí agora tendo um filho num outro modelo, que fazendo lá a triangulação constantemente, né? Estando junto... A potência da mãe é um negócio
é muito assustador, né? A força que isso tem, e isso entrou no livro, mesmo que eu não quisesse, assim, a importância desse primeiro objeto. E é engraçado porque pro Freud isso quase não estava lá, ele só foi falar da mãe lá no final dos tempos. Assim, tem a mulher também, a ambivalência pré-edípica. Ele lembrou lá na década de 30 já que tinha isso, é bem engraçado. Mas aí depois o pessoal corrigiu, falou, olha, então, volta aqui atrás, né, e tal. Mas essa força da mãe e a diferença que ela faz na maneira como a gente vai processar tudo que vem depois, não é que ela determine as coisas, né, mas é aquilo, a gente vai fazendo aprendizado em cima de aprendizado, né, a gente vai como tudo, a gente aprende adiante do que estava lá. E a mãe é esse objeto inaugural de todo aprendizado, né? Porque o aprendizado tem a ver com um desvio que a gente acha uma solução e a gente aprende. Ou a gente acha uma não solução e a gente aprende. Então a mãe é isso, né? E essa primeira coisa. Eu estava até agora pensando se eu consigo escrever um livro sobre a mãe. Mas é bem mais difícil. Eu perguntei do pai, você só falou da mãe. Eu pensei nisso. Não, é porque eu tô falando da minha função paterna em comparação à mãe. Uhum. Sim. E porque pensando, é isso, né? Eu acho que pensando no pai, eu me percebo muito menos importante, sabe? E como é isso? É uma aceitação. É bom, assim, de certa forma. É um certo... É terrível, por um lado, né? Se perceber tão frágil, assim. Então, hoje mesmo... Ontem antes de sair, né, eu dei um beijo no Vicente, ele foi dormir com a Flor, e aí eu falei, dei um beijo nele, mas ele não precisava do meu beijo, sabe? Ele podia dormir só com ela. E então, qual que é a minha função? Uma função de alguma forma de um processo de identificação com ele, dele poder fazer um modelo de alguma forma, mas na medida em que ele precisa, sabe, disso, que ele precisar disso, não na medida em que eu preciso disso. Então, de certa forma, é uma posição de estar disponível para ele e, em alguns outros momentos, de tentar romper um pouco essa dupla tão forte. Isso é o mais difícil, talvez, de fazer. Tem tanta fala. Eu ia falar uma coisa E você identifica agora com essa relação com seus filhos? Você consegue voltar lá atrás e de repente, você acha que você dava mais importância ou gostava mais da sua mãe do que do seu pai? Eu acho que muito, mas aí é aquela coisa da memória episódica, né? Quando eu me lembro, eu já sou muito grudado ao meu pai. Tá. Mas quando eu consigo me lembrar, mas na verdade é óbvio que não. Tá. Hoje em dia eu sei que não, que é uma ilusão. Então eu me lembro uma das análises que eu fiz na vida, no final, o último dia, falando só do pai. Meu pai tinha acabado de morrer e ele falou, olha, só pra te lembrar que tem uma mãe, tá? E eu só falava do meu pai. E eu falei, é verdade, mas eu não me importo tanto com a minha mãe, assim. Mas estava lá. Mas eu pensando sobre a minha função hoje, pensando nessa função que eu tinha com o Martim, que era muito doída, e agora na função com o Vicente, para mim, talvez a coisa mais importante que o pai tenha que fazer, e tem a ver com o que a gente falou antes, de quando que o outro está preparado para buscar outros objetos, né, de satisfação, é assim, interromper essa dupla, sabe? Mas é difícil de fazer isso. É doído de fazer, você toma umas porradas, ele não quer que você faça, ela não quer que você faça várias vezes. Mas isso salva todo mundo, né? É necessário que seja feito, né? Mas a gente fica muito frustrado porque o pai é muito maltratado nesse processo, no início pelo menos é. Então é muito fácil às vezes falar, então fiquem aí porque vocês não precisam de mim, tá tudo bem e tal. Mas é uma certa luta de interrupção da dupla que tem que ser feita com muito cuidado. Isso é muito difícil ter esse cuidado. Você não acha que isso é uma questão de gênero? Porque vocês três têm filhos homens. Eu tenho 2 meninas. E vocês estão aqui falando, em casa não aconteceu isso. As minhas filhas, acho que são um pouquinho mais grudadas em mim do que no pai, tá? Uhum. Mas foi muito fácil essa transição de, olha, agora é com o papai. E teve muito isso, porque durante Desde um cedo? bom tempo Mas eu também trabalhei... são gêmeas, né? Que não dá pra ficar... Sim, mas durante um bom tempo eu trabalhei mais do que o Ricardo. Uhum. E eu dava plantão e tal, o Ricardo é dentista. E o Ricardo ficava com elas desde pequenininha e a minha ausência... elas foram se acostumando com isso. E eu não tinha essa coisa de berrar para ficar com o pai, porque que a mamãe não tá... E eles têm um vínculo, elas têm um vínculo com o pai
absurdo, assim, desde pequena. Então eu não sei se é porque ele já foi meio mãe desde o início para me ajudar, porque me ajudou muito, como a gente fala que pai de gêmeas é meio mãe. Sim. Mas eu não sei, você acha que é uma questão de gênero, com aquela história de que o filho homem, com a identificação feminina? Acho que num primeiro momento não. Acho que depois, possivelmente sim, mas no primeiro momento eu acho que não. Eu acho que tem, provavelmente tem mais a ver com essa estrutura específica de serem gêmeas e de que tinha um pai que estava muito presente lá. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma avó muito presente, outras pessoas muito presentes, eu não estou falando de alguém que chega lá de vez em quando para interromper, estou falando de alguém que está realmente lá, o vínculo se constitui com essa outra pessoa, né? O vínculo não está dado de cara, o vínculo leva, como a gente pensa, 6 meses para acontecer. Ele começa a acontecer de fato, o vínculo, que não é simplesmente alguém me pega no colo e me dá um leite e tal, um calor, né? O vínculo com uma figura começa a acontecer a partir do 6º mês mesmo, que você começa a falar, aquela é aquela pessoa que faz aquilo. Você começa a montar as figuras, né? Não tá dado isso de cara. Tanto é que no início qualquer pessoa pega um bebê, e se não for um estúpido, vai dar conta, assim, se fizer direitinho. Mas logo depois isso vai estranhando e tal. Mas provavelmente na sua estrutura isso aconteceu de uma maneira que... Mas eu diria aqui que elas devem ter sentido sua falta, muito provavelmente, assim, mesmo que tendo uma a outra e tendo o pai, isso tenha sido mais abaulado. E, claro, tem gente que é mais ligado ao pai na vida do que à mãe, mas essa função do primeiro objeto, a função materna, como se diz, que pode nem ser a mãe, em certa mas a figura, forma, né? Mas essa figura que fez essa função, então talvez ele tenha feito uma função materna, não uma função paterna de interrupção, né? Do terceiro, como a psicanálise fala, a função do terceiro, que entra, que é o mundo que interrompe ali, que constitui uma compreensão de que aquilo não vai ter mais e que você passa a simbolizar, construir linguagem, fantasiar, imaginar, e que é super importante. Mas a função materna é uma função inequívoca nesse sentido, sabe? Já pode ser até uma consulta que mas que pode ser feita por... Você tem 2 pais, por exemplo, né? Que pode ser... Enfim, não é esse o ponto da... Fala. Mas falei do pai ou não? Tô pensando se agora acho que falou. Não, é que eu fiquei pensando com toda essa sua fala sobre o pai, em vários homens que eu conheço, né? E aí falando de uma relação, digamos assim, mais típica, que muitas vezes, diante dessa dificuldade de interrupção, ou por achar que a mãe satisfaz melhor as necessidades, se abstém dessa tentativa de entrar em várias idades diferentes, tanto quando as crianças são muito pequenininhas, quanto depois, por alguma coisa de separação, ou tem um amigo, por exemplo, que a esposa se mudou, separaram, mudou para fora do país e ficou anos sem ver os filhos, como se aquilo ali tivesse tudo bem. Não, eles não precisam de mim, sabe? E tem um pouco desse lugar que entra numa certa zona de conforto, né? Totalmente, mas eu passei muito por isso agora com a Flor, como a gente tá junto, eu passo muito mais por isso do que eu passei antes. Paradoxalmente, eu fui um pai mais presente do Martim, porque estava separado, do que eu sou do Vicente. É injusto comigo dizer isso, mas é verdade, por outro lado. Porque, assim, como tem a mãe lá, eu posso dizer, que é uma brincadeira que a gente faz quando eu tô exausto e tal, eu falo, Vicente, quem que você quer que troque sua fralda? Papai ou a mamãe? Que sacanagem. Olha com uma cara de, cara, você é muito babaca. Aí eu falo, não, vamos lá trocar, vai e tal. Mas, enfim, tem isso, né? E teve essa coisa específica de que ela ficou mais tempo em casa e eu fiquei trabalhando, a natureza do trabalho dela é muito diferente do meu. Então, eu voltei a trabalhar com 1 mês da vida dele e ela ficou lá até 1 ano. Ela conseguiu ficar lá com ele. Em 1 ano ela começou a trabalhar de novo. Mas, ainda assim, de uma maneira, gravando coisa diferente de todo dia esse cara vai embora. E todo dia, tchau papai e tal. Então, no começo era muito difícil, mas por outro lado tem uma coisa que é assim, não tá comigo. É fácil falar não tá comigo. Eu chego cansado em casa, o homem provedor e tal. Eu não sou provedor de nada, mas essa ideia, né? Esse papel social. Né? Essa né, fantasia. E aí, quem que vai dar banho nele? Ela fala, porque dar banho no Vicente é um evento, não é assim, vai dar banho. Ele corre pela casa, ele foge pelado, tá? Ontem mesmo ele tava fazendo xixi pelos lugares. Fala, cara, pelo amor de Deus, vamos tomar banho. E ele se diverte e tal. Se você tá de bom humor, descansado, aberto e tal, é maravilhoso. Mas se você tá exausto, depois de atender 8 pessoas seguidas e não sei o que e tarará, ou a Flor também, depois de gravar sei lá o que, não é fácil. Não é, bom, vocês sabem, a gente se cansa. Então... Às vezes, isso, né? às vezes tem que cansar. Mas então tem isso que é
às vezes é mais fácil dizer, cara, vai aí porque ele não quer que eu vá. Mas uma coisa que a gente fez, que foi muito importante, foi que de noite eu passei aí sempre. Porque a Flor precisa dormir mais do que eu. Se ela não dorme, ela fica muito mal. Uhum. Ela fica muito transtornada, real, assim, e faz mal pra casa inteira. Então, eu posso ficar sem dormir mais fácil um pouco. Eu depois fico com herpes, mas tudo bem, é menos grave. Não, é verdade. Teve uma hora que eu fiquei com herpes zoster, eu falei, não, aí já tá mais, tá mais pesado. Deus, aí dói pra caramba. Porque é um negócio que tá chegando mais cedo das pessoas também, né? Sim. Mas de noite eu vou. Então, tem isso que é legal, porque ele também já sabe, ele fala, mamãe, eu falo, não, cara, mamãe tá dormindo, e ele, e tal, e aí vai. Então isso pra mim é super importante sentir, por exemplo, a tirada, o fim da amamentação, a tirada da mamada da madrugada, que ele mamava de hora em hora no começo, depois de 2 em 2 horas, era desesperador, meses de 2 em 2 horas, e a Flor não dormia, e eu falei, cara, agora eu vou interromper essa mamada da madrugada, a primeira, pelo menos. Foi uma guerra, mas uma guerra de porrada mesmo, assim, terrível, ele me odiava, mas foi. E foi super importante pra ele também, ele aprendeu a dormir, porque era ansiedade muito mais do que outra coisa, eu tava lá com ele e tal. Eu não tô aconselhando ninguém, não é isso, tá? Tem que fazer isso, nada. Cada um tem sua história, essa é a sua, tem sua estrutura, Mas foi super importante. Mas várias vezes é mais fácil eu falar, cara, vai lá com a sua mãe, porque, né, mamãe. Ou eu não faço falta. Ele não precisa tanto assim de mim. É uma desculpa, claro, com certeza. Óbvio, né? Porque a gente se cansa, ou, enfim, deveria pelo menos poder cansar. Mas o que eu fiquei de tudo isso, assim, tem muitas reflexões aqui, mas a gente já estendeu pra caramba, é o quanto a gente, às vezes como mãe também, e eu acho que eu tive consciência disso, não talvez integralmente, mas não reconhece a possibilidade de aprendizado para o pai, né, desse lugar onde ele é menos importante. Né? De verdade, assim, porque é uma relação onde a gente se sente, não que seja menos importante, não estou dizendo isso, mas onde a gente se sente menos importante, é uma relação de um aprendizado absolutamente profundo, né? Porque tem esse lugar da liberdade, mas tem um lugar de uma humildade, né? E de qual é o lugar nosso, então, numa relação onde a gente não é a coisa mais importante. Porque o papel da mãe é muito confortável nesse sentido, né? Tudo bem, eu posso dizer que eu tô exausta, mas eu sei que eu sou foda ali, que eu sou insubstituível ali, né? Sim. Então... muito amada, né? É maravilhoso nesse sentido. É maravilhoso. Mas ele pode ser viciante e ele pode ter um monte de armadilhas. Sim, né? E limitante pra todo mundo. Limitante pra todo mundo, sem dúvida. Sim, não, e várias vezes eu vou falar pra Flor, cara, eu preciso que você me deixe, vai lá, vou fazer tal coisa. Aí vem ela e fala, não, mas esse... Eu falo, não, eu tô vestindo ele agora, você não vai vir aqui dizer que ele tem que botar tal coisa, porque não dá, eu tô vestindo ele. Uhum. Não, tá. É muito ambivalente, né? Muito. Porque é muito cansativo e estressante, mas também tem muito... assim, cara, eu sou esse amor nesse grau, eu nunca mais vou ter na vida. Ela é o centro do universo dele mesmo. Mas você não acha que tem uma coisa também de construção social dos papéis? E aí, assim, claro que o papel da mãe tá dito, tá posto, né? E eu sinto que o papel do pai tem sido revisto, tem sido felizmente revisitado. Do homem, né? Não só do pai, sim, né? mas também da função paterna, que eu acho que antes era tida como o provedor ou o cara que só faz essa inserção do mundo externo na relação simbiótica ali da mãe com o filho e tudo mais. E aí eu me vejo lembrando assim muito do suposto saber, né? Porque é meio que uma cena clássica. Como é que você sabe qual é a ação que vai fazer o bebê parar de chorar? Porque ele tá lá chorando e você sempre sabe que é a fome, ou é o sono, ou é a fralda, né? E a bem da verdade que a gente supõe saber, e porque a gente supõe saber, a gente se enche de força ou cansaço, não sei, mas a gente tem uma ação que é amamentar ou olhar a fralda. E às vezes o simples fato de chegar perto do bebê já acalmou, né? E eu sinto que os pais faziam menos isso e hoje já tem essa construção social que permite que vou dar banho, eu que vou escolher a roupa. Vou tentar, né? É a tentativa. Vou ter fé que vai dar certo. Assim, pra mim foi um pouco específico isso, porque eu já era pai quando eu fui pai de novo e a Flor não era mãe. Então tinha um monte de coisa que eu tecnicamente, vamos dizer assim, sabia que ela não sabia. Tipo, trocar uma fralda. É uma bobagem, mas trocar uma fralda é trocar uma fralda, né? Limpar a pessoa necessário. ali. Então. Mas, então tinha coisas ali
que também você tem que revisar, porque o outro bebê é outro bebê, ele não é aquele bebê, então é tudo diferente, mas que você fala, não, banho, tudo certo, trocar a fralda, entende? Botar pra dormir, vamos ver. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que ele vai precisar do peito e não tem jeito, né? Então tem isso que é do biológico, vamos dizer assim, até a segunda ordem, ainda estamos funcionando nisso, talvez uma hora não funcionemos mais, mas enfim, as pessoas nascem ainda assim. Mas tem coisa que com certeza é do que bom, ela tem que dar conta, então ela vai dar conta, ela vai saber. Às vezes mães muito jovens, sem condição de cuidar da própria vida, que tem que dar conta de fazer aquilo. E que dão um jeito de dar conta de fazer aquilo, com muito custo, às vezes. E que os homens podem se arriscar um pouco mais, eu acho que é um convite, né? Acho que podem. E o legal disso é que quando a gente consegue fazer, tem muito prazer na história. Que é um negócio da necessidade de cuidar ali, né? Tem um campo de satisfação que várias vezes a gente não conhece, que a gente... Realmente, falando numa boa, assim, não tem nada que se compare pra mim à experiência emocional do que eu sinto quando eu penso nos meninos, assim, sabe? Nada, assim, é um negócio muito mais forte do que qualquer outra coisa. E que isso passa por uma lida, por um trato, por uma relação, por uma construção de uma relação mesmo. E que a gente vacila muito de abrir mão disso, né? Sim. Você ficou emocionado. Eu fico sempre quando entra nessa coisa. Mas é muito legal, né? Muito cansativo, mas é muito legal. Qual que é a idade deles? O Martim tem 10,5 e Vicente 2,5. Que delícia. Só para agora a gente encerrar de verdade. Vamos. Qual é a sensação, o sentimento, a emoção de ter feito esse livro? Cara, esses dias um paciente me perguntou isso ontem. Ele falou, e aí, mano, como é que você tá se sentindo lançando o livro e tal? E aí eu falei, muito, muito bem, mas eu fiquei pensando, tô mesmo. Eu parei comigo assim, fiquei pensando, tô muito bem mesmo. Falei porque eu tinha que seguir a sessão, né? Mas no fundo... Tô ótimo. Tô ótimo, mas fala de você, né? Porque eu não é esse assunto. Mas no fundo, pra mim, a coisa mais legal é escrever, é conseguir escrever. Lançar é uma parada que é legal também, pode ser legal, tipo isso aqui. É legal, porque a gente tá falando disso, isso é muito legal. Mas tem um monte de coisa de lançar que não é tão legal. Que faz assim, faz assado, que não é tão legal. Mas conseguir elaborar na escrita as coisas, pra mim, é genial, assim. É incrível. Eu tô aqui pensando que eu quero gastar mais tempo escrevendo do que lançando, sabe? Eu tô pensando, vou começar a escrever o próximo logo, para que minha vida não vire lançar coisas. Eu não quero ser um lançador de coisas, eu quero ser um escritor de coisas, né? Então, escrever é, para mim, das melhores coisas da vida. Mas assim. trouxe um vazio depois da finalização? Trouxe uma felicidade muito grande ter conseguido terminar, mas aí tava minha sessão de análise nas últimas 3 semanas, tem um pouco sobre isso. O que eu faço agora? Qual o livro que eu vou escrever? O que é? Como é que é? Qual que vai ser? Pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Porque não tem a pressão de terminar, não tem mais aquilo, e eu tô nesse momento da vida que não tem nada de errado, sabe assim? Pra resolver. Tipo... Não tem nenhum problema que eu tenho que resolver agora, então eu fico... Como relaxar, né? Eu não sei fazer relaxar. Relaxar é um negócio que eu faço. Que é o grande lance. É a minha próxima pergunta pra ele. Não, aí eu fico... Qual é o momento que você vai sentar na árvore, vai ali, não vai rolar, observar o mar? Não sei, talvez. Eu ligo e aviso, gente, rolou. mas a minha coisa é assim, eu fico pensando qual é a próxima coisa que eu quero fazer. E eu acho que eu quero escrever um outro livro, um próximo livro. Vou relançar um primeiro livro agora, que esgotou, vou lançar ele de novo, o que é legal também, mas... Qual é o que esgotou? Chama Reflexão a Respeito do Vaso. Eu escrevi 12 anos atrás. E é um romance curto. Mas eu quero escrever um outro. Então é isso. Para mim, o momento de escrever é um pouco esse momento da natureza, sabe? E eu escrevo de manhã cedo, tudo sem ninguém... E aí é muito bom, eu fico ali pensando 1 hora, 1h30, 2 horas, aí os meninos começam a acordar, e aí tudo é melhor, tudo é muito legal. Quando eles acordam e eu já passei por esse negócio, aí todo dia fica melhor, mas isso me faz falta. Eu acho que esse é um lance. Eu vou fazer uma provocação só porque você contou uma coisa antes, quando a gente estava conversando, antes de escrever o próximo, trata da dor na lombar.
A dor na lombar é um problema. Mas tô aqui, inclusive, tentando lembrar disso. Né? Fala lembrar, lombar e tal, mas sim, vou tratar. É importante. Antes de escrever, porque tem esse momento que a gente fica lá absolvido, né? Absolvido é completamente absorto na história do absolvido também, porque a escrita traz uma certa absolvição. Você tá livre. Mas, a energia reteu ali, precisa circular um pouco. Mas tem um desafio, né? Do corpo, porque fica muito mental, assim. Fica, tô sabendo. Né? Tá sabendo, tô né? sabendo. Depois a gente vai um dia trazer ele para nossas coisas onde a gente escuta o corpo, né? Vai ter natureza, a flor vai agradecer, vai ter tudo a gente. Isso. Traz a flor também que ela vai adorar. As crianças eu sou um pouco refratário, esse tipo de coisa, mas eu posso tentar. Posso tentar. Pelo menos tá com uma postura assim de abertura. Sim. Maravilhoso. Eu quero ler todos os livros dele. Quero ler todos os livros. Ela quer cantar. Você que tem a voz pra isso. Esse trecho aqui, Mari. Você que tem voz pra isso. Peraí, óculos. Deixa eu ver se eu vou escrever. A Mari, ela tem uma voz melhor que a gente pra cantar. A gente não quer pedir que as pessoas não assistam mais a gente. Mas ela tem que cantar ou ela pode só ler? Não, só ler, né? Você não pode cantar. Não. Qual é? Aquela. Você verá que é minha... Tá vendo? Vai. Não, já sumiu a voz, já foi. Não, mas então só lê. É que você sabe também. Você, Ana, canta. Não, canta. É que a gente refitar, então. Isso tá me atravessando por causa da história. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. E de repente a gente tá refratário hoje, mas amanhã não tá. Não, sem dúvida, né? Tem que ter essa esperança. Ela sempre vem com as músicas pra encerrar. Elas ficam na minha cabeça durante. Vou fazer algo. Vamos para outro retiro de voz. Tá bom, então combinado. Legal, gente. Maravilhosa. Obrigada por ter pego o avião pra vir pra cá. Mas foi bom. Foi bom. Incrível. A gente espera que tenha sido legal pra você. A gente foi ótimo também. Legal. Obrigada. 10 princípios antes de um fim. Conta depois lá, escreve, faça uma declaração de amor pro Manuel, pra ele se sentir assim. Pra ver se balança esse coração. Mas coloque mais amor no caldeirão do mundo que a gente tá precisando. Eu acho que é sobre isso também. Muito bom. Obrigada, Emanuel. E faça a nossa venda lá. Elas falam que eu sou o comercial do podcast. Então, se você, assim como a gente aqui, ficou de queixo caído com esse podcast, adorou o Emanuel, de repente não conhecia, o que é difícil, o trabalho dele, segue o Emanuel no YouTube, no Instagram e curte esse episódio, compartilha, manda para todo mundo, deixa os teus comentários, leia esse livro e assim como eu, já encomenda os anteriores, até os que estão esgotados aí, porque logo mais vai ter relançamento e a gente te espera no próximo episódio.